todos nós possamos levar para casa, que nós possamos ouvir, que o Senhor me use, Deus, naquilo que realmente é para hoje, para agora, e fala com cada um de nós, através dessa palavra, dessa mensagem, em nome de Jesus. Nós repreendemos qualquer retaliação, qualquer informação negativa, qualquer força contrária, porque nós precisamos depender do Senhor, e nós precisamos que o Senhor nos orienta para essa pregação alcançar todos nós, em nome de Jesus. Amém. Marcos 9, 23. E Jesus disse: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Pode sentar. Irmãos, às vezes, dependendo da situação, nós acreditamos na nossa fé. Eu tenho fé. Eu tenho muita fé. Eu acredito. Estou falando da fé de Deus, não é em outra coisa. Tem gente que tem fé. Por aí tem fé até para chuchu. Eu tenho fé para chuchu. Fé para chuchu não é bom. Eu tenho fé em Deus. Mas muitas vezes acontece algum imprevisto, alguma coisa negativa, contrária, uma prova, uma enfermidade, uma situação que vem de surpresa na nossa vida. E na maioria das vezes, se a gente for realmente parar para pensar, existem muitos cristãos que não têm fé. E quando tudo está indo bem, é claro, nossa fé está. Mas quando aparecem as coisas que a gente não gostaria, que não esperava, aí a gente vê que não tem fé. É isso ou não? Realmente eu pensava que tinha fé, mas nessa situação eu não tenho estrutura, não tenho fé para enfrentar esse limite, para enfrentar essa situação. Isso é por isso que Jesus falou: olha, se você tiver fé do tamanho do grão de mostarda, você vai pedir o que você quiser e vai ser feito. Então ele está dizendo assim: tem muitos que me seguem, que andam, que lê a Bíblia, que vão para a igreja, que vê os milagres acontecer, mas não tem fé nem no tamanho do grão de mostarda. Ele estava dizendo isso também. Porque quando você concorda comigo? É a honesto. E é nos momentos mais difíceis, são nas situações mais difíceis, que nós precisamos provar para Deus que nós temos fé nele. Porque se está escrito aqui, nós precisamos entender o que está escrito aqui. Se tu podes crer, se você crê, se você acredita realmente na sua fé, que ela é inabalável, que a sua fé é uma fé que não vacila, que a sua fé é uma fé que faz acreditar, que faz crer, venha o que vier, haja o que houver, custe o que custar, sua fé tem que ser fé nele. Você precisa acreditar que ele pode, que tudo é possível ao que crê. E nós estamos mudando aí essa data para quarta-feira, para dar uma oportunidade para muitas pessoas que poderiam
situações, porque, irmãos, a vida que nós vivemos já é um gigante na nossa frente. É um gigante. É um gigante que tem que ser batido e vencido toda hora. Mas eu não vou falar muito disso, porque a mensagem para a abertura da nossa corrente é outra. Então eu vou deixar ela para quarta-feira, eu só quero mexer com cada um de vocês, para que você saia daqui e entenda que, se você achar tudo bem, ou se você fizer um pré-julgamento da sua vida, da sua fé, você pode sair daqui pensando que precisa acreditar mais no que Deus pode fazer. Não é assim? Saia daqui pensando exatamente isso. Eu tenho fé, mas dependendo do que o pastor está falando aí, uma situação que, se vier, eu não sei se eu vou suportar o tamanho gigante. Mas eu vou falar de uma pessoa que realmente ele demonstrou fé na Bíblia. Se você ler, você vai ver que muitas pessoas foram atrás de Jesus e tinham fé. E eles conseguiram o milagre. Eles tinham fé. E a fé hoje também precisa ser dobrada para nós alcançarmos aquilo que realmente nós precisamos. Então você vai, no capítulo 9, no versículo 17, 9 e 17, nós vamos falar de um homem que realmente ele tinha uma fé inabalável. Ele tinha uma fé inabalável. Você sabe que Jesus sempre andou rodeado de multidões. Sabe disso? Onde Jesus estava, tinha gente, tinha multidões. Uns acreditavam, outros acompanhavam, participavam, mas duvidando. Outros iam por curiosidade. Muitos, na verdade, eles achavam que, dependendo do momento do milagre, do que poderia acontecer através de Jesus, eles não acreditavam que ia acontecer. São várias maneiras que as pessoas apresentavam ali naquela multidão, mas uma fé completamente variada, e muitos não acreditavam. A Bíblia fala dos fariseus, dos saduceus, que iam, acompanhavam, faziam parte da multidão, torcendo para que Jesus não conseguisse aquilo que ele propunha fazer, que era o milagre. Eles queriam que não acontecesse, para eles pegar ele, prender e julgar ele como uma pessoa que estava enganando as pessoas e as multidões. Então a Bíblia está dizendo aqui que Jesus estava cercado, rodeado por uma grande multidão, e alguns escribas que disputavam com eles. Então tinha gente ali que não acreditava mesmo. Tinha como. Aí você vai no versículo 27, nós vamos entrar aqui numa passagem maravilhosa. E um da multidão, respondendo, diz: Mestre, trouxe-te o meu filho, que tem um espírito mudo, e esse homem quer que o apanhe, despedaça e ele espuma, range os dentes, vai se secando. E eu disse aos teus discípulos que os expulsassem, e não puderam. Vamos até. Então, ali no meio da multidão tinha um homem que levou seu filho endemoniado, completamente tomado pelo diabo, por Satanás, e ele levou seus filhos para que os discípulos pudessem expulsar. Eu acho que dá para você entender que os discípulos não tiveram fé, não acreditaram na oração deles. Tem coisas que nós podemos, é aquilo que você não pode, você crer, porque é possível e tem alguém que faça. Tem ou não tem? Quando não dá
quando você crê. E os discípulos então não puderam expulsar de terra. Engraçado, né? Se uma pessoa se manifestar um demônio em algum lugar, tem alguém aqui que vai lá para expulsar ele? Ou você passa de vida, ou você corre para casa, ou você sai rasgando a cara porque você tem medo de expulsar o demônio? Tem alguém aqui assim? Você enfrenta esse desafio? Enfrenta o desafio dentro do ônibus, dentro de um supermercado, na farmácia, em algum lugar assim, e você vê que está aqui o povão e o demônio está escapando a pessoa, e a pessoa está escapando, e a pessoa está batendo, a pessoa está fazendo e acontecendo, e o diabo está ali dominando. O que você faz? Jesus estava, como ele estava aqui, ele estava ao vivo. Ele estava ao vivo. Mas se você olhar ao vivo, Jesus estava, eu não vou enfrentar esse negócio. Você enfrentaria? Ordenaria aquele demônio que saísse daquela pessoa? Ou você ficava com ele voar em você mesmo e às vezes até, né? Porque o demônio é sagaz, ele é astuto, ele é maligno. O que você faria? Olha, pensa bem, porque Deus pode fazer uma prova com você. Ele pode fazer uma prova com você. Alguém bateu na sua porta, quem mora na sua casa? Porque tem ali naquela casa aqui, eu moro ali, mas tem um demônio lá, está quebrando tudo, e eu preciso muito. Vocês são crentes, são crentes, tem fé, você crê. Você pode lá então, agora, expulsar o demônio, porque eu não estou conseguindo expulsar. Eu também sou cristão, mas eu vou pedir ajuda. Você vai? Vai? Põe a mão na cabeça e a pessoa vai embora. Isso é fé. No nome de Jesus, nós não podemos nada. Nós não podemos nada sem Ele. Aí esse homem, esse pai, ele questionou. Ou seja, ele pensou assim: se é seguidor, se é discípulo, se é apóstolo de Jesus, ele também tem poder. Porque a Bíblia diz que Jesus dá poder, eis que usou o poder para expulsar demônios, colocar as mãos sobre os enfermos, eles serão curados em meu nome. Coisa maravilhosa isso. Não usou poder. Agora esse poder você vai fazer o que com ele? Se você se encontrar numa situação dessa. Os discípulos não se expulsaram. Aí é uma história para a gente pensar e preparar mais, viu? Por ter fé. Que se atravessar o seu caminho, desafio, colocado pelos demônios, para provar se você tem fé, se você tem realmente e acredita no poder que você tem. Você tem que honrar o Senhor Jesus que você serve. Se vir todas as situações. Aí, esse homem fez o questionamento, não puderam expulsar. Deveria poder ir respondendo disso. Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei ainda? Trazei a glória a Deus que Jesus estava lá. Mas Jesus falou para você: não crê não, você não tem fé em mim não. Geração incrédula, até quando eu vou estar com vocês? E se eu não tivesse aqui? Até quando vocês vão ter essa oportunidade de estar no lugar e eu também junto, trazendo? Irmãos, eu não sei, mas eu acho que tem alguém que vai passar por essa prova. Mas não fica temeroso, não, viu? Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente.
E o menino começou a espumar e espumar. Eu vou contar uma experiência para vocês. Aliás, eu vou fazer uma pergunta. Você já passou por uma situação assim? Tem alguém que já teve essa experiência? Já teve? E o que aconteceu? Só quer me ajudar a pegar aqui. Fala comigo qual que foi a experiência que você passou. Uma vez, um rapaz me convidou a menina para ir no churrasco na casa dele. E no final, ele pegou o telefone dela, começou a dar o telefone dela, e aí pegou a faca para matar ela. Eu fui, pus a mão nele e olhei para ele e ele não me ficou. Ele jogou a faca fora? Ele me entregou a faca duas vezes, foram duas pessoas em duas vezes. Ele largou a faca Com essa mesma pessoa, com duas pessoas. e não aconteceu nada. Então ele está falando que ela estava no churrasco, o rapaz, vou só simplificar aqui, vou resumir. Aí o rapaz pegou a faca para matar a namorada. E ela estava lá. Aí ela pôs a mão na cabeça do rapaz, chorou, expulsou o demônio, o rapaz soltou a faca e não aconteceu nada. Vamos aplaudir a Deus por essa iniciativa. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Jesus, quando nos ungiu e nos deu poder, Ele não deu poder para a gente correr na frente do diabo, é para o diabo correr na nossa frente. Expulsar um demônio é você fazer ele correr na sua frente e você correr atrás dele. Não é colocar a Bíblia debaixo do braço, atrás da mesa e ficar lá tremendo. Levanta a mão e fala assim: maior está em mim. Então, irmão, maior está em nós. Maior está em você, maior está em mim. Então Jesus ainda deu uma puxada de orelha neles, todos aqueles que seguiam, aqueles que realmente eram discípulos de Jesus, que tinham que dar continuidade naquilo que Jesus já tinha preparado eles para fazer e que eles já tinham visto Jesus fazer também. Aqui não se faz. Aqui não. Você pode dizer, aqui não. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você já conseguiu a vitória. Você já conseguiu vencer o espírito do mal. Então trouxeram ele, o demônio jogou ele no chão, fumando, perguntou ao pai dele quanto tempo há que lhe sucede isso, e ele disse: desde a infância, desde criancinha. Olha, irmãos, aqui nós podemos entender que quem sabe esse menino já nasceu com um demônio perturbando a vida dele. Ele já nasceu por situações, circunstâncias passadas, sem nada, às vezes no ventre da mãe, palavra mal falada, uma pressão, tudo isso envolve a pessoa no futuro. Por isso tem que saber como conduzir as palavras. Eu me lembro de um testemunho de uma irmã que ela ficou, a libertação dela durou, eu não me lembro bem quanto tempo, mas foi muito tempo na Igreja Universal, onde ela foi liberta assim. Os pastores jejuavam, eles oravam e ela vinha no culto e eles ficavam dia trocando de grupo de pastores e os demônios só manifestando. manifestando. Até que ela foi liberta, mas demorou um tempo. Por isso tem que saber como conduzir as palavras. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. Você pode dizer para ele, aqui não. Eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. Você já conseguiu a vitória.
e vai dar o testemunho aqui. Entendeu? Então essa mulher, essa irmã chamava Guiomar. Não sei se alguém ouviu o testemunho dela. Guiomar. Não sei para onde ela foi, mas ela foi uma pessoa. Por que aconteceu isso com ela? É porque o pai dela, para você entender onde que nós vamos chegar, o pai da Guiomar, ele estava indo para casa e tinha um despacho na encruzilhada e ele chutou aquele despacho. E era a esposa que estava grávida da Guiomar. O demônio saiu tanto furioso ali e entrou no ventre da mãe da Guiomar e ela já nasceu demoniada. Cresceu demoniada. E foi para a igreja, foi direto, e ela dava testemunho em várias igrejas hoje. Mas voltando aqui, no que nós estamos, para você se convencer no Espírito Santo de Deus nessa noite, que você tem poder. Que o poder está com você. Quanto tempo? Desde a infância. E muitas vezes, isso o pai dando depoimento. E muitas vezes o tem lançado no fogo. Olha o que é um demônio. E o que faz um demônio? Tem lançado ele no fogo, tem lançado ele na água, para o destruir. Aí vem a fé do Pai. Se tu podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ele foi a pessoa certa. Porque só Jesus pode vencer as obras do inimigo. Só Jesus pode vencer as obras do inimigo através de nós hoje. Porque o poder que ele tinha na terra como homem passou para mim e passou para você. Presta atenção. E logo o pai do menino clamando com lágrimas. Olha que situação. Chorando, clamando, chorando, derramando lágrimas. Aí, por que ele estava chorando? Ele queria ver o filho dele. E através de uma palavra que Jesus deu para ele, falou: se tu podes crer, tudo é possível ao que crê. Aí ele começou a chorar. Agora é hora da minha fé entrar em ação. Essas lágrimas falam comigo e com você. Agora é hora da minha fé entrar em ação. Porque ali é só, Jesus só pode crer se você tem fé. Se você acredita, se você veio a mim, se você trouxe o filho, se você com certeza acredita, é possível. E ele chorou e disse: eu creio, Senhor. É como se você fosse para enfrentar uma situação que parecia ou parece impossível aos seus olhos. Mas com a fé que você foi, você acredita que voltará com a vitória. É isso que o Pai do menino está pensando. Eu creio, Senhor. Quem precisa de uma bênção, quem precisa de um milagre, não desiste da fé. Acredita na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Sem fé, você acredita. Quem aproxima de Deus precisa acreditar que Ele existe. Precisa, eu tenho que acreditar. Eu deixei tudo, eu me converti, eu mudei de vida, eu agora sou uma pessoa nova criatura, eu preciso da fé, mas eu preciso acreditar. E a minha fé
Deus existe. É fé. Então a Bíblia diz que ele chorou e disse para ele: eu creio, ajuda a minha incredulidade. Me dá a chave da fé na boca. Eu tenho fé, mas você me ajuda e vê se a minha fé estiver pouca, a minha incredulidade vai querer falar mais alto. Eu preciso do milagre. Eu quero um milagre. E Jesus, vindo a multidão concorria, repreendeu o espírito imundo, disse: espírito mudo e surdo, eu te ordeno. Ordem. É uma ordem que Ele está dando para você hoje. Nunca mais se esqueça dessa pregação. Porque pode acontecer em situações e você vai precisar lembrar: eu creio. E Jesus disse só essa palavra: sai dele. Orou, Deus dele está na graça, como o não subia, não fez nada, simplesmente olhou para aquele menino endemoniado e falou: o demônio, sai dele. O que você acha que aconteceu? Hein? Está escrito aí. O que você acha que aconteceu? Diga se isso, o demônio saiu. Fala forte, irmão, o demônio saiu. Tudo é possível. Tudo é possível. Você crê? Então, claro, o demônio saiu. E o demônio saiu. E disse ainda uma outra frase: e não entres mais nele. Está liberto. Você acha que eu estou pregando para vocês? Eu sou pastor dessa igreja. Eu estou aqui há 27 anos. Que eu também não caí endemoniado, não. Você acha que não? E não foi uma vez só. Minha esposa está ali, ela descendo. Eu caí foi várias vezes endemoniado. Na igreja. E dentro de casa. E o demônio falando injúrias e mais injúrias. E ela em casa, com a força, o poder e a fé que ela tinha recebido já há pouco tempo que ela estava crendo, e a fé em ação, expulsava o demônio, e o demônio saiu, e eu ficava liberto. E na igreja, para me ensinar uma pessoa, só que tem uma coisa que eu vou revelar para você aqui: eu nunca deixei de ir na igreja. Eu insisti 3 anos na igreja, bíblia, às vezes me saca, mas eu sempre estava lá para receber a libertação. Hoje o povo está sofrendo, o povo está passando situações estarrecedoras, mãe chorando em cima de cadáver, filho, outro, marido por um lado, família por outro, mas eles não querem buscar aquele que dá uma ordem e faz acontecer na vida de quem tem fé. Então as pessoas não sofrendo. Eu não desisti. Eu digo para você, seja qual for a situação, não desista. Use a unção que Ele te deu para você se tornar uma pessoa vencedora e vitoriosa. E um dia você pode dizer assim para quem quer que seja: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Mas exige fé. Exige fé. Então estou terminando, lendo aqui, dizendo para você: e ele clamando, agitando com violência, olha só, o diabo agitou o menino com violência, talvez jogava para cá, jogava no chão,
não, mas agitou o menino com violência, certamente ficou nervoso, cuidado, não queria sair e ficou o menino como morto. O demônio saiu e o menino ficou estagnado, como morto. Mas olha o resultado. De tal maneira que muitos diziam que estava morto, como estava de Faraó, o menino morreu. E alguns talvez pensavam assim: se tiver morrido, Jesus vai ser processado, porque ele expulsou o demônio e o menino morreu, então quer dizer que tem parte da morte do menino. Tinha na multidão que é pessoas assim, irmãos. Realmente a multidão, alguém dizia: realmente, esse menino está morto. Mas Jesus, tomando pela mão, o levantou e ele se levantou. Aleluia. Glória a Deus. O menino levantou. E quando entrou em casa, seus discípulos perguntaram à parte: por que não podemos nós expulsar? Os discípulos perguntaram: por que não podemos expulsar? Por que nós não podemos? E o Senhor foi lá, fez, deu a demonstração, deu o exemplo, orou e o menino ficou de pé. Por que nós não podemos expulsar? Irmãos, tudo tem uma preparação. Tudo tem uma preparação na obra de Deus. Você não está sozinho, eu não estou sozinho, mas eu tenho que fazer o que cabe a mim. E aqui nós pegamos o exemplo da resposta quando Jesus disse para nós: por quê que nós não podemos? E disse Jesus: essa casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Essa casca não pode sair com coisa alguma, a não ser com oração e jejum. Deixa eu falar com você. O poder está na sua vida, mas você depende de uma preparação. Orar e jejuar. Porque se não tiver preparação, o diabo não vai te obedecer. Vem aqui para frente. Então eu quero concluir dizendo para você: o menino foi embora, liberto, curado, e o pai feliz. Essa história é para nós.